Olá, como vai? Tudo bem? Espero que tudo esteja em paz contigo, tudo esteja bem. Hoje eu trago dois personagens populares que fizeram parte da nossa história e marcaram seus espaços na nossa história através de muito talento, através de eu acredito que por um amor às suas profissões e àquilo que eles se dedicavam a fazer. O primeiro deles é o senhor José Gonçalves de Oliveira, Zezinho Fogueteiro. Nasceu nos finais do século XIX e foi um grande artista com fogos de artifício e nas brincadeiras, nas diversões que ele criava a partir dos fogos de artifício. Além de criar esses folguedos, essas brincadeiras, ele também comercializava para ganhar um dinheiro, era o meio de vida dele, pólvora e fogos de artifício. E comercializava por toda a região e além dela, indo até a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a lombo de jumento, como me foi dito, por uma de suas sobrinhas que inclusive trabalhou com ele na produção desses fogos nessa época. Ele ficou famoso pelas festas da padroeira de Nossa Senhora do Rosário, que não podemos nos esquecer nesse período em que ele viveu. A padroeira de Nossa Senhora do Rosário não era comemorada, o dia de Nossa Senhora do Rosário não era comemorado em outubro, e sim no dia 6 de janeiro de cada ano. Durante as comemorações da padroeira, dois números de Zezinho Fogueteiro ficaram conhecidos por todo o Vale do Jaguaribe e até fora dele, na época em que ele viveu. Em 1900, ele já fazia essas atividades de criar, ele criou uma espécie de canhão na qual ia enrolada uma bandeira de Nossa Senhora do Rosário e junto um equipamento feito por ele como se fosse um paraquedas. Então, em determinado momento, havia a grande explosão do canhão que lançava esse projétil, essa bandeira ainda enrolada, a uma altura de 100 a 150 metros, de acordo com o que vem descrito sobre ele. Numa segunda explosão, já lá em cima, era desenrolada a bandeira de Nossa Senhora, que vinha descendo lentamente por conta do paraquedas que vinha dando suavidade a essa descida. E o vento ia levando aquela bandeira, e era um dos grandes divertimentos das pessoas, principalmente dos mais jovens, de correrem atrás daquela bandeira, porque havia a história de que quem conseguisse resgatar a bandeira de Nossa Senhora do Rosário alcançariam a graça, teriam a graça alcançada. E uma outra brincadeira, e essa brincadeira juntava centenas de pessoas em frente da igreja matriz Nossa Senhora do Rosário e na atual Praça Monsenhor João Luiz.
No período ainda não tinha praça, mas já havia um espaço mais limpinho, com árvores, né? Já havia uma ideia de que ali deveria ter um maior zelo na questão da limpeza, porque era um local de visitações públicas e era o centro do município. Então não poderia haver mais grandes árvores que se vissem como coxo para os animais dos russanos que vinham para a feira. Então era esse espaço utilizado por Zezinho, fogueteiro, porque era uma guerra que era simulada por ele de um navio que corria em cima de um cabo esticado desde a metade da praça, mais ou menos ali, até a calçada, aquela calçada alta da igreja matriz. Então vinha um navio atirando muitos fogos, era a simulação de uma guerra, e na calçada da igreja ficava um forte, que era o forte da igreja ou o forte dos portugueses, e que respondia o fogo imediatamente, né? O navio atirava, o forte respondia e o navio vinha correndo em cima desse fio, desse cabo, e ao se aproximar em determinado momento o navio explodia, que era a hora mais esperada pela população. A população ficava em estado de êxtase, brindava, festejava a destruição daquele inimigo que vinha para derrotar a fé. Era muito centrada na questão teológica, teocêntrica do mundo, ainda, nesse período. Então, essa pessoa que me deu a entrevista, que já não está mais entre nós, e que ajudou por determinado tempo o seu Zezinho, fogueteiro, o seu José Gonçalves de Oliveira, diz que o grande segredo, porque os fogos dele eram famosos porque nunca falhavam, e essa pessoa me disse, essa sobrinha, que o segredo é porque ele raspava, pilava e fazia um pó a partir da cabeça dos talos de carnaúba e colocava uma determinada quantidade junto com a pólvora, dizendo à pessoa que era esse o motivo pelo qual os fogos não falhavam, não tinha perigo de falhar. Então, José Gonçalves de Oliveira era um desses personagens que eu gostaria de trazer hoje para todos nós conversarmos sobre ele. O outro é um vaqueiro, talvez a primeira profissão que tenha surgido no Vale do Jaguaribe, ou pelo menos a primeira que foi diretamente citada, né, pelos colonizadores, que era seu Valdemar Pedro, que já é um homem que pertenceu ao século XX, nascido, acredito que em 1919. Ele ficou conhecido em todo o Vale do Jaguaribe pela habilidade que tinha tanto no correr, nas vaquejadas, como no correr atrás de gado, nos matos, assim como adestrar animais, cavalos. Era o melhor adestrador de animais do Vale do Jaguaribe. Dentre muitas histórias que se conta sobre o senhor Valdemar Pedro, o mestre vaqueiro,
é de que ele corria em algumas vaquejadas com o seu cavalo pedrez sem as rédeas. Ele tirava as rédeas e os comandos do animal era dado apenas por voz, o qual o animal obedecia prontamente. O senhor Valdemar ganhou uma áurea de vaqueiro encantado pelas proezas que realizou, principalmente depois que ele foi o único vaqueiro que conseguiu capturar um boi brabo chamado Barbatão, o chamado na época Barbatão Encantado. A conversa que se espalhou pelo Vale do Jaguaribe é que na cidade de Aracati apareceu um barbatão e que vários vaqueiros já tinham ido atrás deste barbatão. O que é o barbatão? Em primeiro lugar, parêntese aqui, barbatão era o que tinha antigamente muito, que eram animais, bois, gado, nascido e criado selvagem por esses matagais, por esses sertões, sem ter sido domesticado. Haviam muitos. O Vale do Jaguaribe foi colonizado a partir desses bois soltos em grandes quantidades, e que os filhotes e descendentes desses bois seriam barbatões. Até a década de 80 ainda era muito possível se encontrar barbatões nesses sertões mais afastados. Hoje provavelmente não. Mas apareceu este barbatão, este boi bravo, lá em Aracati, e o seu Valdemar Pedro foi, porque disseram que ninguém conseguia pegar e o barbatão era um barbatão encantado. Vaqueiro nenhum conseguiria pegá-lo. Chegando lá em Aracati, o seu Valdemar Pedro foi até motivo de piada e de risos, porque o cavalinho que ele andava, o cavalo dele, que ele era da sua predileção, ele podia ter o bicho que quisesse, era o pedrez, que eu já me referi antes, e que o pedrez era um cavalo pequeno, maior alguma coisa do que um jumento. E o pessoal fazia essas comparações. Mas o cavalo era disposto. O cavalo, quando caía na mata, não tinha medo de garrancho. E quando Valdemar Pedro, em determinado momento, numa batida de olho, viu o barbatão passar, foi atrás imediatamente com o seu cavalo, e em determinado momento ninguém viu mais nem barbatão, nem cavalo, nem Valdemar Pedro. Como diz o mestre Beija-Flor na sua obra, na sua música, O Vaqueiro Valdemar. Uma obra, toda vida que eu escuto eu me emociono diante daquela verdade, da boniteza daqueles versos. Então, passado meia hora que ele tinha desaparecido no mato, para onde tinha ido o barbatão, as pessoas foram começando a procurar e quando chegaram, o barbatão já estava arriado, com as patas laçadas e com aquele tapador na visão, nos olhos do bicho, para que ele ficasse calmo, não se agitasse. E foi a partir daí que o mestre Valdemar Pedro marcou seu nome, não só na história do município,
de Russas, como na história do Vale do Jaguaribe, como um vaqueiro encantado, o melhor que a profissão de vaqueiro viu por essa região. Então, são esses dois nomes que eu gostaria de trazer para vocês nessa nossa conversa de agora. Tudo de bom sempre.